Irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos juntos nessa terça-feira, hoje dia 16 de março, terceira terça-feira do mês. Nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos que estamos trabalhando durante este mês de março. Igreja, a resposta para o mundo perdido. Igreja, eu, você, nós somos a Igreja do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 41. Diz assim o texto sagrado: Então disse Elias a Acabe: Come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Pulando o versículo aqui, Elias diz: Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jerizael. Baixa tua cabeça, eu quero orar com você. Deus e Pai, mais uma vez me coloco, Senhor, na tua presença, pedindo a tua misericórdia sobre a minha vida. Que esta palavra, Senhor, ela possa alcançar vidas, tanto aqui, Senhor, na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, Senhor. Que vidas possam ser mudadas e transformadas pelo poder que há nela. Tenha misericórdia de mim, Senhor, é que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Nós, na primeira semana do mês de março, nós trabalhamos com o subtema: Onde estão os Elias desta geração? E nós desafiamos você a ser um Elias para esta geração. Na segunda semana, o subtema foi obediência, a chave para ser a resposta de Deus neste mundo perdido. E nós, nessas 2 semanas que se passou, nós, dentro do livro de Reis, estamos tomando base o livro de Reis e a vida deste grande homem de Deus que é Elias. Eu quero hoje desafiá-lo a ter ousadia, que é o nosso subtema, ousadia para ser boca de Deus na terra. Eu preciso dizer a você que o Espírito Santo de Deus, ele sempre agiu. E quando você vai lá no livro do Gênesis, você já vê o Espírito Santo agindo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E quando Deus começa a restaurar a terra, ele diz: façamos, sempre no plural, porque lá estava Pai, Filho e o Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento era bem diferente da forma que ele trabalha hoje. O Espírito Santo trabalhava com momentos. Com exceção de Davi, que a Bíblia diz que a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor não se apartou mais dele. Mas os grandes homens de Deus, eles tinham aqueles momentos em que eles eram tomados pelo Espírito Santo de Deus e o Senhor os usava dentro da necessidade do momento. E este Elias não era diferente, um homem de Deus, e que ele tinha uma preocupação. Elias sabia que Acabe e a sua esposa Jezabel e todo o povo tinha saído do caminho, tinha se esquecido de Deus. E Elias tinha algo dentro de si: eu quero ser boca de Deus para esse povo. Eu quero ser boca de Deus para esse povo. E o desafio desta noite é: você gostaria de ser boca de Deus? Será que você é boca de Deus nessa terra? Será que você está se preparando para ser boca de Deus nesta terra? E é sobre esse tema que eu quero com vocês hoje trabalhar. Mas antes de nós entrarmos diretamente,
eu queria dizer a você que, para você ser boca de Deus nesta terra, você precisa ter uma coisa chamada ousadia. Essa palavrinha, ela é tudo para que você possa de verdade ser boca de Deus. Se não tiver ousadia, você não vai ser boca de Deus nunca. É por isto que lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, tem lá um conselho. Pois Deus, ou seja, conselho não, uma palavra de Deus. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, que teve uma experiência com o Senhor, ele não tem espírito de temor e covardia, de forma nenhuma. É interessante que lá no livro de Jeremias, há sim aqui um conselho de Deus, para mim e para você, que conhecemos a Ele e que já tivemos uma experiência com Deus. Olha só o que o profeta diz, preste atenção, que texto fantástico. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te tratarei e estareis diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Olha que coisa maravilhosa. Se tu voltares, então eu vou te tratar e você estará perante mim. E se você apartar o que não presta do precioso, você será como a minha boca. O que ele está falando aqui? Que você, que conhece a palavra de Deus, você precisa deixar de lado o que não vale nada. E o que não vale nada na vida do cristão é o pecado. Você precisa deixar de lado o pecado, você precisa deixar para lá os maus costumes, você precisa deixar para lá aquilo que o seu coração pede, porque a Bíblia diz que o meu, que o seu, que o coração do homem, ele é enganoso. Quem o conhecerá? Então, no texto de Jeremias, diz que nós precisamos separar o que é precioso daquilo que não vale nada. Para quê? Para sermos boca de Deus nesta terra. Muito bem. Eu disse que a palavrinha-chave é ousadia. E ousadia, ela é a qualidade daqueles que são corajosos, daqueles que são arrojados, daqueles que são destemidos e daqueles que são audaciosos. Esses, eu posso dizer, sem nenhuma preocupação, que são os ousados. E a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, vai nos mostrar homens, mulheres que tinham ousadia, homens que não temiam absolutamente nada, porque confiavam no Senhor. Josué chega para o povo que ele estava liderando e diz: olha, vocês façam uma escolha, eu já fiz a minha. E a minha é: eu e minha casa serviremos ao Senhor, vocês é que se viram. O que é isso? É ousadia. Ousadia. Quando você é ousado, as coisas acontecem. Os 2 espias foram 12 espias. 10, só tem gigante. Nós somos como gafanhoto. Mas 2 dos espias falou: opa, não é nada disso. Lá tem mesmo gigante, lá só tem... mas o Senhor vai nos dar aquela terra. Ousadia. Josué e Calebe, não é mesmo? E lá, quando eles conquistam a terra, você vê Calebe dizendo: olha, eu quero a minha parte da terra que me foi prometida, porque eu estou com a mesma força que eu tinha quando eu fui visitar a terra. O que é isso, igreja? Isto é uma pessoa destemida. Para você ser boca de Deus, o que você precisa ser? Ousado. Se você for ousado, não é? Você é boca de Deus. E o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, é ousado. Não tem medo, não tem receio, não tem preocupação. Por quê? Porque mora nela o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá,
Para você ter ousadia e ser boca de Deus na terra, primeira coisa, anuncie as promessas de Deus. No texto que nós lemos, Elias, ele diz para Acabe: Acabe, sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Elias aqui estava obedecendo uma ordem de Deus, porque já fazia 3 anos e meio que não chovia. E agora chega um camarada e fala: ô Acabe, se prepara aí porque a chuva está chegando. Era arriscado falar em chuva naquela época. O quê? E como era arriscado, né? O mais sensato, isso é importante, o mais sensato naquela época era ficar quietinho. Não é assim que a gente pensa às vezes? Eu não vou falar, sabe, de Jesus, porque esse cara aqui, ele é muito inteligente, ele conhece tudo, ele é isso, ele é aquilo, então eu acho melhor ficar quieto. Irmão, a mensagem para quem quer ser boca de Deus nessa terra é uma só: que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem. Quando você está possuído pelo Espírito de Deus, a sua palavra será bomba atômica. A sua palavra, ela vai dissipar pedra, correntes. Ela vai abrir o quê? Vai abrir os olhos daquele que está cego com o pecado que o mundo o cegou. Por quê? Porque você não fala de você, você fala pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser boca de Deus? Eu quero ser. Então, seja ousado. Não tenha medo. Seja corajoso. E anuncie as promessas de Deus para o mundo. Para o mundo tem promessa? Tem. Jesus disse que ele iria voltar para buscar a sua igreja. E essa mensagem foi para os discípulos, pastor. Sim, mas Jesus disse que nós seríamos suas testemunhas. Eu preciso fazer como Noé. Eu preciso anunciar que vai haver o quê? Um dilúvio. E que Jesus vem buscar a sua igreja. Esta é a mensagem de quem é boca de Deus. Então, primeira coisa que eu aprendo com Elias: fale, anuncie que Jesus Cristo é o único caminho. Não tem uma segunda via, não tem uma terceira via, não tem uma quarta via. Só uma via. Para o homem chegar a Deus, só Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Segunda coisa, para você ter ousadia, ser boca de Deus na terra, mude as suas atitudes. No texto de Jeremias, Deus fala assim: se você separar o que é bom do que não presta, você será como a minha boca. Entendeu? Se você separar o que não presta do que presta, você, Jeremias 15:19, você vai ser boca de Deus. Então veja só, eu preciso mudar a minha atitude. Olha que contraste. Eu já disse aqui algumas vezes que Acabe, ele conhecia Deus. Ele vem de uma família que conhecia Deus, mas ele casa com Jezabel. E ele então entra por um caminho completamente errado. Quem mandava na casa dele era a mulher, né? Quem dava as ordens lá no palácio era a Jezabel. E jamais ele, como um rei que conhecia o mandamento do Senhor, poderia ser boca de Deus. Olha que diferença. Há um contraste muito grande entre Acabe e Elias. Primeiro, Acabe, ele vai para um banquete. Para quê? Para se assentar, para comer, para beber, né? Como que se nada tivesse acontecendo. E Elias? O texto diz que Elias sobe ao cume do Monte Carmelo para buscar a Deus, para orar. A atitude de Elias mostra por que ele se tornou a resposta para aquela geração. Olha a diferença entre Elias e Acabe. Olha a diferença. Um era rei. E era rei porque Deus permitiu que ele fosse. Deus permitiu que ele fosse. Agora, olha a diferença.
A diferença era gritante. Elias, ele obedeceu à voz de Deus, ele deu o recado de Deus. E qual foi a atitude? Primeiro, Elias venceu toda a passividade. Não ficou passivo não, eu vou para cima. Elias foi orar. Isso fala o quê? De vida separada. Irmãos, amigo, você que me vê, você que me escuta pelas redes sociais, se você quiser ser boca de Deus para este mundo, comece a mudar as suas atitudes. Nós estamos vivendo um momento da igreja na terra, que nós precisamos subir para o Carmelo, nós precisamos buscar a Deus. É tempo do jejum, é tempo da oração, é tempo de nós começarmos a olhar para a Bíblia e entender o que Deus está querendo de nós. E o que Deus está querendo de nós nesta geração é que nós saiamos pelo mundo, é que nós sejamos boca de Deus para este mundo perdido. Você precisa, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Eu preciso ser uma pessoa só. Eu não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Baal. Elias, ele servia a Deus. Acabe foi para o lado da mulher e servia a Baal. Mude a sua atitude. O que você está fazendo? Só você sabe. Então mude a sua atitude. Deus quer mudar você. Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, um moço, uma moça, que seja de verdade a boca dele aqui. Você vê lá no começo do texto que Acabe fala, você que é o perturbador de Israel. Lembra disso? Perturbador? Eu não, perturbador é você, que foi dar ouvido para Jezabel. O que é isso? Ousadia. Ousadia. A Bíblia diz que, lá no capítulo 2, veio do céu um vento veemente, encheu a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Não é assim? Legal. E depois, havia língua repartida entre eles, né? E todos ficaram admirados. Após isto ocorrer, o que acontece? Um homem se levanta. Quem é este homem, gente? Pedro. Quando você pega a história de Pedro, desde a chamada dele até a morte de Jesus, você tem vontade de esganar Pedro, né? Vou esganar Pedro, pelo amor de Deus. Primeiro que Pedro, ele era um dos três que vivia assim com Jesus. Chegou a pedir para Jesus, né? Quando Jesus se transfigura, que ele queria fazer uma tendinha para cada uma lá, não lembra disso? Ele era chegadinho de Jesus. Mas daqui a pouco, ele está fugindo. Daqui a pouco, alguém diz, você fala com ele, eu nunca vi. Você parece com ele, não conheço. Lembram disso? E ele vai embora. Mas ali no capítulo 2, na sequência do texto, diz que ele levanta com ousadia e ele prega de uma forma fantástica. E quase 3.000 almas se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. O que estava acontecendo ali? A partir de agora, o Pedro covarde, o Pedro medroso, o Pedro que confiava na sua espada, mudou. Agora, era o Pedro que era a boca de Deus para aquele povo. Você quer ser boca de Deus? Quero. Eu quero. Então, mude. 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 É tempo de você mudar as suas atitudes, como Pedro fez. Da mesma forma que Paulo, quando ele tem encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele muda o seu discurso. A partir de agora, ele se torna o apóstolo. Ele se torna agora o homem que levaria a palavra de Deus para a Europa. Ele se torna boca de Deus. Paulo foi o grande apóstolo do mundo. Por quê? Eu quero ser boca de Deus. Por fim, para você ter ousadia, ser boca de Deus na terra, não desista nunca
até ver o sobrenatural acontecer. Eu disse na mensagem que eu preguei domingo passado, no dia da ceia do Senhor Jesus, que nós estamos vivendo uma igreja que ela está se depreciando. Eu dizia nessa mensagem que, infelizmente, aqueles que conhecem, já tiveram até um encontro com Jesus, têm se depreciado. Como assim? A gente está muito mimimi. A gente está muito reclamão. A gente está muito assim, sabe? Então, né? Olha, eu não sei o que eu faço. As coisas parecem que não vão. Sabe? Ó, tá a gente morrendo. E tá assim. E tá... Ô, irmão, opa! Você quer ser boca de Deus? Ah, eu quero. Ó, não desiste de ver o sobrenatural de Deus. O Deus que nós servimos, Ele continua fazendo o sobrenatural. Nós ouvimos por esses dias aqui um testemunho da nossa irmã Bárbara, membro da nossa igreja, esposa do presbítero Paulo, contando o que Jesus fez na vida dela quando ela descobre um câncer no seu rosto. O que aconteceu? O sobrenatural. O médico ficou, mas como é que é? Vocês são crentes, vocês são tudo gozado. Que gozado, irmão? Nós não somos gozados, não. Nós temos o Espírito de Deus. Nós cremos no sobrenatural de Deus. Mais do que isto, nós entendemos que o Evangelho é poder de Deus. Então, você quer ser boca de Deus? Eu quero. Então creia no sobrenatural. Ele vai acontecer quando você falar, eu quero ser boca de Deus. Elias falou assim para o moço dele, olha para o lado do mar lá, e vê se você vê alguma coisa. Não estou vendo nada não, nada. Volta lá. 7 vezes, tá? O cara foi pá. Ah, estou vendo uma pequena nuvem com a mão de um homem subindo no mar. Então, filho, vai lá e corre e fala para Acabe que a chuva está chegando. Fazia 3 anos e meio, irmão, que não chovia, estava uma miséria. Não tinha orvalho nem chuva. Só que o homem de Deus falou, a boca de Deus falou, que era Elias para aquela geração. E eu já falei aqui para vocês, Elias, ele aparece do nada, ele some do nada. Impressionante a vida de Elias. Eu também disse que Elias, ele é o profeta mais citado no Novo Testamento. É Elias. Não é Jeremias nem Isaías, é ele. Elias. Elias, ele era diferenciado em todos os aspectos. Tanto que quando João Batista aparece lá no Rio Jordão, todo mundo achava que ele tinha vindo, né? Pensava que ele era Elias. Elias, ele tinha uma convicção, ele era persistente e determinado. Tá? Ele não desistiu até ver o sobrenatural da parte de Deus acontecer. O que era o sobrenatural para aquele momento? Chuva. Nada mais do que isso. O sobrenatural era a chuva. Fazia 3 anos e meio que não caiu uma gota. Aí ele vem e fala, se prepara aí porque vai chover. Ele falou e ele acreditou. Porque era a boca de Deus. O que ia acontecer? O sobrenatural. Você imagina, igreja? Você imagina, irmão, amigo, quando aquele povo começou a ver chuva cair? Alegria, o contentamento. Seja boca de Deus para também fazer muitas famílias sorrir, muitas famílias glorificar a Deus. Aquele pai, aquela mãe que tem um filho jogado lá nas drogas, sabe, ver o filho testemunhando, quantas famílias não vão se alegrar? Mas eu preciso anunciar, eu preciso falar deste Jesus que transforma o homem, que muda o homem, que muda mais o pecador, que Deus não está preocupado com o tamanho do seu pecado, Deus está preocupado em te salvar porque você tem uma alma, ela é preciosa. Deus não está preocupado do teu passado, Deus está preocupado do teu presente, mas você, igreja, precisa ser boca de Deus para este mundo. Deixa eu concluir dizendo, quem quiser ser a boca de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui é o segredo. Não adianta você fugir desta regra básica para ser boca de Deus. Olha o que João dizia, Lucas 3,16. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu, João Batista, não sou digno
de desatar a correia das alparcas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, lá no comecinho, já está falando de algo sobrenatural. De algo sobrenatural. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo fala de pureza. O fogo, ele separa o que não presta do que presta. Não é assim que se purifica ouro? Como é que se purifica ouro? Com fogo. O fogo, ele tem poder, não é? O fogo, ele é tão poderoso que ele consegue destruir uma cidade. O fogo. Você quer ter poder? Seja cheio do Espírito Santo. O que Jesus disse lá em Atos 1:8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Olha só, Jesus está nada mais e nada menos assinando embaixo que João Batista falou lá no começo do seu ministério. Esta virtude do Espírito Santo nos dá autoridade, nos dá ousadia, nos dá confiança, nos dá coragem para sermos o quê? Boca de Deus para este mundo perdido. Irmãos, não vamos ficar quebrando a cabeça. Não vamos ficar querendo descobrir, não é, o fogo, porque ele já foi descoberto. Não adianta você querer fazer chover no molhado. Você já está molhado porque choveu. Só tem um jeito para a igreja de Jesus no século 21 mudar a situação deste mundo. É se revestir do poder de Deus e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma nem outra maneira. Não se iluda com livros, não se iluda com conselhos de quem não tem experiência com o Espírito Santo. Não estou dizendo aqui que você não deve ler livro. Deus o livre, guarde. Eu tenho uma linda coleção de livros, mas os livros que entram na minha casa são escolhidos a dedo. Os livros que nós temos na nossa biblioteca, em nossa igreja sede, são escolhidos a dedo. Por quê? Tem que edificar. Então, você quer ser boca de Deus? Eu quero. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa eu encerrar a minha palavra desta noite dizendo a você. A Bíblia diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores. E quando você fala em adoradores, a primeira coisa que você pensa é levantar a mão e ficar glorificando a Deus. Eu vou adorar. Não, irmão, adorar a Deus é mais do que isto. Adorar a Deus é você ser boca dele aqui na terra. Você quer adorar a Deus? Deixa Deus cumprir na tua vida o que Jesus falou lá. E recebereis, virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunha. Ser testemunha, se você for testemunha do Senhor Jesus aqui, você é boca de Deus. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Pai querido, pela tua palavra que tem me despertado, que tem dado a mim, Senhor Jesus, um despertamento que eu preciso, e eu quero, Senhor, que esse despertamento chegue na tua igreja, Senhor. Aqui em São Carlos, São Paulo, no Brasil e no mundo. Deus, que nós tenhamos consciência plena de que nós precisamos ser boca de Deus. Que nós tenhamos consciência plena, Senhor, que ser boca de Deus para este mundo alegra o teu coração, Senhor. Que sermos boca de Deus, ó Senhor, neste mundo, com certeza, Pai amado, vidas serão mudadas e transformadas. Deus, que sejamos ousados para ser cheio do Teu Espírito Santo, que a nossa ousadia, ela, Senhor, só vai acontecer se nós formos cheios. É minha oração, meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, eu te espero na próxima terça-feira.